Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Agora, uma observação que a gente quer fazer hoje, conversando com alguns amigos. As pessoas falam muito sobre político corrupto, né? Infelizmente, tem bastante, e é alguém que a gente deve rechaçar da nossa vida, do nosso convívio e também do nosso voto. Com muita força, rechaçar com força mesmo. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de você, mesmo que seja uma pessoa simples. Eu sei que certamente muita gente não vai concordar comigo, mas não tem nenhum problema por isso. Eu tenho escutado pessoas honestas, pessoas gente boa e tal, mas sem se ater e sem perceber no que está, muitas vezes, dizendo ou até a gravidade daquilo que está sendo dito, começa a falar, por exemplo, sobre dizer assim, esse ano eu voto em quem me der, vamos exemplificar, o pneu da bicicleta, o pneu da moto, a câmara de ar, sei lá, alguma coisa. A partir do momento que você diz isso, você está abrindo a porta para um corrupto entrar. A partir do momento que você se diz vendável, vai aparecer quem queira comprar. Olha, só para você ter uma ideia, por mais caro que seja, por mais difícil que seja, sempre vai ter alguém predisposto a pagar aquilo que alguém pede por alguma coisa, mesmo que seja bem sem futuro. Eu julgo, sem muito futuro, por exemplo, alguém pagar milhões de dólares num quadro, mesmo que o autor daquele quadro seja uma pessoa que merece respeito, que merece nossa admiração e tal. Mas alguém pagar 120, 150 milhões de dólares num quadro, assim, não é porque eu não tenho esse dinheiro que estou dizendo que não pago. Eu provavelmente não pagaria, né? Tem gente que paga milhões de dólares para apenas subir e ver a Terra lá de cima, ou seja, ir à órbita. Chegar lá em cima, no lugar onde não tem o oxigênio, e ele olhar de lá de cima e ver aquela bolinha lá embaixo que é a Terra. Ou seja, sempre tem alguém predisposto a pagar aquilo que alguém se coloca como venda. A partir do momento que você diz, num período eleitoral, que vai votar em quem te der isso, aquilo, você abriu a porta para os corruptos entrarem. E certamente vai aparecer, e não poucos. E outra coisa, uma coisa que a gente observa também é que tem muita gente, e eu só posso cobrar de alguém aquilo que eu já estou fazendo. Se eu cobro de alguém honestidade, eu por obrigação preciso ser honesto. Se eu cobrar de alguém verdade, por obrigação eu preciso ser verdadeiro. Se eu cobrar de alguém uma conduta ilibada, consequentemente, eu preciso ser este que dou exemplo de uma conduta ilibada. O que a gente vê, isto é uma contramão das coisas, e isso a gente observa claramente e até observa a simplicidade das pessoas que falam isso. Tem muita gente que fica na ponta dos pés falando de político corrupto e ele mesmo sendo um daqueles que pratica a corrupção. Porque engana-se achar que apenas os políticos praticam a corrupção. As pessoas no dia a dia, às vezes, por uma questão de cultura, e eu não quero essa cultura para mim, por uma questão de costume, e eu não quero esse costume para mim, por uma questão de hábito, e eu não quero este hábito para mim, juntando tudo vira a mesma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, fala do político corrupto e coloca água no leite. Tem gente que fala do político ladrão e se vende, muitas vezes, por besteira. Se vende, nem por muito, nem por pouco deve se vender. Você tem que votar, é como um casamento. Você tem que casar com alguém, não por pena, nem por dó, nem por misericórdia, nem por nada, nem por dinheiro. Tem que casar por amor. Essa é a lógica. Quando se vai votar em alguém, tem que se votar em alguém porque esta pessoa representa um benefício para a nossa região ou para a nossa sociedade. E aqui eu não estou colocando em questão aquilo que você acha. De repente tem gente que acha que, bom, aquilo que eu não acho é interessante para ele, mas é um direito que a pessoa tem de votar em alguém que ele acha que é bom. Porém, quando alguém se coloca na posição de vendido, de vendável, ele já está praticando uma corrupção. E aí, veja bem,
Tem gente que fala do político corrupto, que se vende, mas ele mesmo, por exemplo, faz manteiga de margarina, ou faz manteiga dizendo que é de leite e vendendo como manteiga de leite, quando na verdade 90% é óleo de soja. Já viu isso? Já viu, porque tá cheio por aí. Tem gente que vende queijo de manteiga como sendo de leite, no entanto, uma grande parte ali é massa. Massa de trigo, massa disso, massa daquilo, batatinha, um monte de coisa o cara coloca lá. Diz que é requeijão ou queijo de manteiga, como é conhecido, e não é. E, no entanto, eu já vi muitas destas pessoas na ponta dos pés falando de político que rouba, de político ladrão, de político corrupto. E no meu julgamento, no meu entendimento, esta pessoa está desqualificada para cobrar qualquer coisa de alguém a partir do momento que ele, tá certo, no volume menor, porque certamente não foi colocado em algo maior, mas substancial, porque senão seria um corrupto grande, pratica também um tipo de corrupção. Então a reflexão que vale para a gente é esta: para eu cobrar de alguém, eu preciso primeiro fazer a lição de casa. É uma obrigação, não é que eu sou bonzinho, nem bonitinho, nem cheirosinho, nada disso. Eu apenas sou alguém normal. O que deve você ser também normal. Porque aquele que não é normal, a polícia está atrás, não pode nem ver uma delegacia, não pode nem ver a justiça. Esses são aqueles que estão andando pelas veredas. Mas qualquer homem ou mulher que é normal, compra e paga, vota em quem trabalha, em quem ele julga que defende a sua bandeira, independente. Eu não preciso que político vá na minha casa para eu votar dele, não. Não preciso. Tem gente que diz assim, eu não votei em fulano porque não foi na minha casa. Não, faça o favor, nem precisa vir. O que eu quero mesmo é que aquele político seja defensor daquilo que eu defendo. Só isso. Porque ele pode ir na minha casa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, da hora que ele quiser. Se ele defende a bandeira que eu sou contra, eu vou votar contra ele, tranquilamente. E nem vou ficar com raiva dele nem nada. É um direito que ele tem, mas é um direito que eu tenho também, de votar em quem eu quiser, escolhendo aquilo que eu acho ser interessante para mim, e não tão somente para mim, mas especialmente para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Você quer ver um cara que eu não voto de jeito nenhum? O cara que é ladrão, né? Primeira coisa, primeiro corte que eu dou aí, o ladrão. E não precisa estar preso, nem ter sido indiciado, nem ter ser réu. Só basta ser noticiado e eu julgar que aquela notícia é suficiente para que eu faça o julgamento de cortar ele da minha lista de quem eu deveria votar. Pronto. Você quer ver outro que eu também não voto? Aquele que defende desencarceramento. Voto contra. É uma bandeira que eu... Desencarceramento. Sabe por quê? Porque eu, homem de bem, você, homem e mulher de bem, que está na ponta pagando a conta, é quem tem que ter liberdade. Mas aquele que está andando e levando e tomando e roubando os outros, tem que estar na cadeia, rapaz. Tem que estar na cadeia. Seja grande, pequeno, médio. Ah, Paulo Mesquita, mas não vai. Sim, não vai, mas se depender da minha opinião e do meu voto, ele vai sempre estar lá. Pode ter certeza. Você quer ver um outro que eu já corto da minha lista? Qualquer um que é contra a família não tem o meu voto, qualquer um. Aí você diz, não, mas todo mundo é a favor da família. Será que é? Aquele que relativiza a família, que quer tirar a autoridade de pai e mãe, você acha que ele é a favor da família? É não. Aquele que é a favor da família é aquele que defende a preservação da autoridade paterna e materna dentro do lar. A autoridade de educar o seu filho conforme os seus preceitos. Aquele que tenta relativizar e dizer que o Estado é que tem que tomar conta do seu filho, esse não tem o meu voto. Porque não é o Estado que tem que tomar conta do seu filho. O seu filho foi entregue a você por Deus para você cuidar. Automaticamente, depois que ele tiver maioridade, aí sim,
Aí as leis vão reger, mas em primeiro lugar, você é o tutor do seu filho. Você é o administrador legal da sua casa. E da porta da sua casa para dentro, quem tem que mandar é você, pai de família. É você, mãe de família. É você, homem de bem. Não é o Estado que tem que se meter no meu muro para dentro e dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que... E pronto. Você quer ver outro que eu corto da minha lista, mas corto mesmo no tronco? Qualquer um que é a favor do socialismo, do comunismo, do progressismo, não tem meu voto. É contra. Eu voto contra. Tá entendendo? Esses já fazem parte da minha lista. Sabe por quê? Porque esses que defendem o progressismo, o socialismo, o comunismo, que é tudo praticamente a mesma coisa, a diferença é apenas de linha. Esses todos, consequentemente, vão estar favoráveis às drogas, vão estar contra a família tradicional, vão estar a favor do desencarceramento e assim por diante. Então, você, homem e mulher de bem, não tenha pressa. Analise, peça, meça e calcule. E não se venda por nada. Vote por convicção. E mesmo que você seja a pessoa mais simples dessa terra, defenda o seu caráter de homem e mulher de bem. Porque o que envergonha o homem não é você morar numa casa de taipa, não. O que envergonha o homem é morar mesmo morando numa mansão, andando de carrão e sendo ladrão, mal visto pela sociedade. E ainda vai queimar no inferno, viu? Para acabar de completar. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.